eu sou Valério do canal Trabalhando para o Futuro. Estamos hoje nós vamos fazer um estudo do livro Libertação, capítulo 6, Observações e Novidades. Esse livro Libertação, ele faz parte daquela coleção do André Luiz, A Vida no Mundo Espiritual, psicografado lá pelo Franciscano Xavier. É o 6º livro. Vamos só lembrar que essa coleção são 13 livros. Nosso Lar, Os Mensageiros, Missionários da Luz, Obreiros da Vida Eterna, No Mundo Maior, Libertação, Entre o Céu e a Terra, Nos Domínios da Mediunidade, Ação e Reação, Evolução em Dois Mundos, Mecanismo da Mediunidade, Sexo e Destino e A Vida Continua. Então só nessa coleção são 13 livros. Não é por falta de livro que a gente não vai estudar, né? Tem um monte de livros aí. E esse livro, em especial, ele trata muito da questão de obsessão. Desobsessão, tratamento, o que acontece, como é que a equipe espiritual trabalha nesse sentido aí. Porque não vamos imaginar que a gente faz uma oração para alguém e simplesmente por mágica o negócio se resolve. Não é assim, né? Isso é designado aí, dependendo do merecimento, é designado uma equipe que vai identificar, vai rastrear, vai investigar o que está acontecendo e o que pode ser feito. Mas vamos voltando aqui, capítulo 6, né? Observações e novidade. Vamos lembrando aqui que no capítulo anterior, o André Luiz, Gúbio e o Eloy, Gúbio é o coordenador da equipe, né? Os três passaram lá por uma operação de seleção. Eles estavam como que contidos no ambiente, quase que presos, né? No dia marcado da seleção, onde se separava os diversos espíritos que iam chegando na cidade de acordo com a vibração. Então não tem jeito nem de esconder o nosso nível de evolução, né? Essa própria cidade já separava os espíritos por grupos, né? Grupos de avarento, grupo disso, grupo daquilo, já separava. Então, a hora que chegou na vez da equipe dos três, Gúbio, Eloy e André Luiz, os caras que estavam investigando chegaram à conclusão que eles eram elementos neutros, né? E por causa disso eles foram conduzidos novamente para a residência lá do Gregório, domicílio de Gregório, mas eles foram transferidos para um outro ambiente, com janelas, mas janelas com grade. Eles continuavam presos, prisioneiros, né? Mas já dava para eles ver o que estava acontecendo na rua, escutar algumas coisas. O instrutor também orientou para não encostar nas grades, porque as grades estavam imantadas com forças elétricas. Apesar da cidade, nos outros capítulos, falar muito assim de iluminação à base de tochas, né? Aqui nesse caso aqui tinha lá as forças elétricas eletrificando as grades, né? o metal. E desse lugar que eles ficaram, eles viram assim um grande movimento na via pública, na rua, né? Pessoas passando para lá e para cá, tudo desencarnado. Tudo que acontece até agora aqui, nesse momento aí, é tudo desencarnado. Então, gente para lá, gente para cá, e aí eles começaram a prestar atenção, perceber os diálogos, as conversas que estavam acontecendo. E esses diálogos, até de certa forma, surpreendiam, né? Porque a maioria, quase todos, se referiam à esfera carnal, quer dizer, a esfera dos encarnados. E situações assim, pequeninas da vida particular, analisada com interesse. Bom, André Luiz comenta também que ele percebeu assim, diferentes expressões dos halos vibratórios que revestiam as personalidades dos conversadores, através das cores de variação típica. Só para reforçar aqui aquela questão de que cada um tem as suas irradiações, o seu tom vibratório, as cores que demonstram a sua evolução ou o seu atraso. Aquela, de certa forma, quase que uma condenação que fica no seu corpo assim, que transparece na gente. Não tem jeito da gente esconder, fingir,
mentir, inventar, fazer de conta, porque isso fica no nosso perispírito, né? Aqueles que vão adquirindo a técnica, eles vão perceber claramente que lado que a gente joga. Se a gente faz parte aí dos problemas, faz parte da solução, né? Aí o Google faz um comentário, né? Não me diste ainda, respondeu o prestimoso, a extensão do intercâmbio entre os encarnados e desencarnados. A determinadas horas da noite, 3/4 partes da população de cada um dos hemisférios da crosta terrestre se acham nas zonas de contato conosco, e a maior porcentagem desses semi-libertos do corpo, pela influência natural do sono, permanecem detidas nos círculos de baixa vibração, qual este em que nos movimentamos provisoriamente. Então, vamos chamar a atenção, 3/4 partes, olha aí, é um percentual muito grande, 75% da humanidade, quando dorme, vai para esses lugares, ou para lugar parecido com isso aí, né? Olha a importância da oração antes de dormir. Você fazer uma verdadeira preparação para poder dormir, porque a hora que você dorme, seu espírito se desdobra e vai para onde gosta de ir. Se enquanto você está acordado, por uma série de motivos, você coloca lá uma máscara de bom pai, boa mãe, bom profissional, bom filho, a hora que você dorme, desdobra naturalmente, alguma dessas máscaras vão desaparecer. E se porventura durante o dia você mantinha uma postura assim, de repente gosta de beber, mas não ia no boteco, não ia beber, porque você tinha o seu horário assim, de trabalho, tinha que dar o exemplo, mas a hora que você dorme, se você tem esse vício, se você gosta disso, você vai procurar aqueles que participam, que têm o mesmo tipo de vício. Vai para os botecos do mesmo jeito. Isso eu estou falando da bebida, mas qualquer outro tipo de vício você vai procurar exatamente aquilo, as suas afinidades, a sua turma. Você vai procurar a sua turma. Então a oração antes de dormir é muito importante. Até pedindo assim para os nossos anjos da guarda, né, tomar conta da gente, porque a gente no passado, com certeza a gente já fez muita coisa tenebrosa. Mas à medida que a gente vai estudando, aprendendo, daqui para frente, você tem que fazer a coisa certa. Você não convém mais que você fique repetindo nos erros. Então a oração antes de dormir é muito importante nesse sentido aí. Bom, grandes crimes têm nesses sítios as respectivas nascentes. E não fosse o trabalho ativo e constante dos espíritos protetores que se desvelam pelos homens no labor sacrificial da caridade oculta e da educação perseverante, sob a égide do Cristo, acontecimentos mais trágicos estarreceriam as criaturas. Quer dizer, por mais que as coisas ainda aconteçam por aí, se não fosse a proteção dos espíritos, coisas muito piores estariam acontecendo na nossa realidade, na nossa dimensão aqui. Então é todo um esquema, um exército, uma proteção gigantesca que acontece para diminuir esse impacto, diminuir essa persistência no bem aí. Bom, a bondade do Senhor não violenta o coração, né? O reino divino nascerá dentro dele e a maneira da semente de mostarda que se liberta dos envoltórios inferiores medrará e crescerá gradativamente sob os impulsos construtivos do próprio homem. Quer dizer, é o tal do livre-arbítrio aí. A espiritualidade superior, ela respeita demais esse livre-arbítrio. A outra turma que joga no lado negro da força não respeita. Não quer nem saber a sua vontade, não interessa a sua vontade. Eles querem impor, dominar, né? Impor a vontade deles. Mas Deus respeita demais o livre-arbítrio aí. Se a gente for dar uma analisada, é como se fosse uma semente mesmo. Um belo dia a gente vai estar passando por uma estrada, que nem a estrada de Damasco, de Paulo de Tarso, e vai dar um clique e a gente vai perceber, não, o que eu estou fazendo de errado? E nem aquela história também da parábola do filho pródigo, né? Chega no momento lá, ele cai em si
ele percebe que está no caminho errado e modifica esse caminho. Então é a mesma coisa aqui, né? Vai chegar num ponto, mesmo aqueles que gostam, acreditam do mal, no mal, eles vão modificar, né, o seu comportamento, a sua atitude, e mudar. As forças do bem não querem destruir os maus, né? Querem transformar os maus. Pegar esse conhecimento, essas habilidades, esses talentos que esse pessoal tem e simplesmente mudar o objetivo, né, para eles perceber essa energia maravilhosa que é a energia do amor, a energia de Jesus, de Deus, e mudar a sua orientação. Eles já vão ter adquirido lá os seus talentos, seu conhecimento, suas técnicas, é simplesmente usar essas técnicas para fazer o bem. É isso que eles querem. Porque se fosse sair desse... Porque o mal, o que é o mal? É a ausência do bem. É enquanto não tem essa luz do conhecimento, é que fica na ignorância, mas a partir do momento que vai aprendendo, enxergando o negócio, modifica o comportamento, modifica a atitude. Aí Buber até ajudou aqui com os comentários, né? A coroa da sabedoria e do amor é conquistada por evolução, por esforço, por associação da criatura aos propósitos do Criador. A marcha da civilização é lenta e dolorosa. Atritos se fazem indispensáveis para que o espírito consiga desenvolver a luz que lhe é própria. Pensa bem aqui. A coroa da sabedoria e do amor é conquistada. Pela evolução, pelo esforço, é conquistada. E aí a gente volta até naquela parábola dos talentos, né? Por que um recebeu 5, outro 2, outro 1 talento? Não é aleatoriamente, é pela conquista, é o que você fez enquanto as pequenas tarefas. O que você fez com as suas pequenas tarefas? Você realizou de forma adequada, de forma equilibrada, demonstrou que você é confiável, que você vai conseguir realizar grandes tarefas? É mais ou menos assim, né? Por esforço, por evolução, por associação nossa com os princípios divinos. É assim que a gente vai evoluindo. Bom, o homem encarnado vive simultaneamente em 3 planos diversos, assim como ocorre a árvore que se radica no solo. Guarda ele raízes transitórias da vida física, estende os galhos dos sentimentos e desejos no círculo da matéria mais leve, quanto o vegetal se alonga no ar, e é sustentado pelos princípios sutis da mente, tanto quanto a árvore é garantida pela própria seiva. Na árvore temos raiz, copa e seiva, por 3 processos diferentes de manutenção para a mesma vida. E no homem temos corpo denso de carne, organização perispirítica, em tipo de matéria mais rarefeita, e mente, representando 3 expressões distintas de base vital com vistas aos mesmos fins. Então aqui ele faz uma comparação, né, com o vegetal, raiz, copa, seiva, sendo que a raiz ele considera como se fosse o corpo denso, a copa como se fosse a organização perispirítica, né, o tronco, as folhas, né, e a seiva seria como se fosse a mente, ou o espírito, né? Então ele faz essa comparação aqui. Se a gente for pensar mais um pouquinho aqui, vamos dar uma analisada. Mais um trechinho. A vida é patrimônio de todos, mas a direção pertence a cada um. A inteligência caída precipita-se despenhadeira abaixo, encontrando sempre nos círculos inferiores que elegem por moradia milhões de vidas inferiores. Na economia do Senhor, coisa alguma se perde, e todos os recursos são utilizados na química do infinito bem. Bem aqui, nesta cidade, tínhamos a princípio o autêntico império de vidas primitivas, que pouco a pouco se fez ocupado por extensas coletividades de almas vaidosas e cruéis. Então, vamos pensar aqui, né? A vida, a existência, ela é patrimônio de todos, todo mundo reencarna. Existe essa necessidade de reencarnar para a gente aprender mais coisas, né? Só que assim, a direção depende de cada um. A sua evolução depende de você.
Uns evoluem mais depressa, outros evoluem mais devagar, dependendo da energia que você coloca nas coisas, né? Da direção que você dá para os seus talentos. É para construir, para auxiliar ou é para destruir, para criar problemas, para sofrimento, criar sofrimento para os outros. Isso, você planta o que você quiser, mas a colheita é obrigatória, você vai colher aquilo que você estiver plantando. Então, se você não está gostando do que está recebendo, mude o que está oferecendo. Se você está achando que você está recebendo só na cabeça, pense bem, é a colheita de coisas que você já fez. Então, faça coisas melhores, né? Plante o bem, colhe o bem. É simples assim. Aí um detalhe aqui que a gente destaca, né? A inteligência caída precipita-se despenhadeira abaixo. Milhões de vidas inferiores. Então, como a direção é de cada um, a pessoa desencarna. Pensa, na nossa existência aqui, na nossa dimensão, tem lá em torno de uns 7,5 bilhões de pessoas. Uns 75, alguns autores falam que 75% dessas pessoas não quer nem saber de Deus. E que 25% existem assim, tendências para o lado positivo. Então, esse pessoal desencarna, esse pessoal está no mundo espiritual, e é por questão de afinidade. Se não quer nem saber de Deus, se faz muito pelo contrário, eles vão se atrair por espíritos naquele mesmo nível de vibração. Né? É assim que acontece. Mas que essa mesma cidade que eles estão, tínhamos a princípio império de vidas primitivas, que pouco a pouco se fez ocupado por extensas coletividades de almas vaidosas e cruéis. Então acaba que em todo lugar Deus aproveita essa energia ainda para trabalhar no desenvolvimento, na melhoria, na evolução. Existe aí a lei do progresso, a lei da evolução, que funciona em todos os ambientes, em todos os reinos, físico, espiritual, todos os reinos estão debaixo dessa lei de evolução aí. Bom, mais um trechinho. Exercem funções úteis junto a enorme agrupamento de criaturas ainda subhumanas, não obstante atender a serviços que para nós outros seria presentemente insuportável. Usam a violência em largas doses, todavia, no curso dos anos, a influenciação intelectual delas trará grandes benefícios aos oprimidos de agora. Permanecerão nos postos que ocupam apenas enquanto perdurar o consentimento de Deus, da divina proteção, da divina direção, atento ao princípio que determina que cada assembleia é o governo que merece. Né? Então, vamos pensar aqui, vamos dar uma analisada. Enorme agrupamento de criaturas subhumanas. Quer dizer, André Luiz faz uma descrição, né, quando ele chega na cidade, o que é que ele está vendo, os seres que acontece de existir, de morar nesse determinado lugar. Então pensa bem, vai colocar um anjo tomar conta de uns espíritos atrasados? O que esse anjo, desse espírito de luz, teria feito para receber o castigo de conviver com esses seres? É uma coisa complicada, né? Então, entre a comunidade de seres, são elegidos, né? As pessoas, a comunidade elege os seus líderes e arca com as consequências, né? Não vai pegar um ser iluminado e colocar na comunidade para cuidar deles, não. A comunidade vai acabar elegendo o seu líder de acordo com o seu merecimento, conhecimento e tal, para esse líder tomar conta, ajudar a orientar. E aí a gente começa a analisar também a questão do governo, a questão da política. Escolha bem, porque está refletindo a sua realidade. Né? O líder reflete a realidade de quem está ali na comunidade. Então escolha bem. De certa forma, não interessa nem os partidos, interessa o tipo de vida que a pessoa leva, os frutos que essa pessoa já produziu, né? Se faz o bem, se faz o mal. Então vamos passar a escolher pessoas mais firmes,
Não é fácil descobrir quem que é ou quem não é, mas a gente tem que ir tentando melhorar essa questão, porque a gente tem os líderes que a comunidade merece, né? Que está de acordo ali, que se consegue escolher. Bom, vamos um outro trechinho lá. Fala lá que tinha uma dupla feminina perto da grade, perto da janela, conversando. Certa mulher, já desencarnada, dizia para a companheira ainda presa à existência física, parcialmente liberta nas asas do sono: notamos que você, ultimamente, anda mais fraca, mais serviçal. Aí a interpelada explica, né? Acontece que João se filiou a um círculo de orações, de prece, e que de alguma sorte nos vem alterando a vida. A outra deu um salto à retaguarda, ao modo de um animal surpreendido, e gritou: orações? Você está cega quanto ao perigo que isso significa? Quem reza cai na mansidão. É necessário espezinhá-lo, torturá-lo, feri-lo, a fim de que a revolta o mantenha em nosso círculo. Se ganhar piedade, estragar-nos-á o plano, deixando de ser nosso instrumento na fábrica. Bom, aqui destaca aquela situação da frequência, né? Quando a gente melhora a frequência, os obsessores têm acesso a nós, porque estão na mesma frequência que a gente. Se a gente melhora a nossa frequência, eles vão ter dificuldade de interferir na nossa vida. Agora, se a gente fica na mesma frequência, ou às vezes até cai por ódio, vingança, ciúme, medo, pânico, um monte de sentimentos aí que fazem variar a nossa frequência, prejudica a nossa frequência, vai ser mais fácil para eles dominar. Então, o espírito desencarnado estava conversando com alguém que estava encarnado, que desdobrou durante o sono e foi lá conversar. Então, estava, de certa forma, orientando, jogando o seu magnetismo, quase que hipnotizando essa mulher encarnada que estava lá desdobrada, né? E ainda essa questão das orações, porque participando de um círculo de oração, católico, evangélico, budista, espírita, um círculo de pessoas elevando o seu pensamento para Deus, trabalhando no bem, acaba que isso vai dissipando aquelas energias negativas que envolvem o nosso corpo astral, que envolve o nosso ser. Então, à medida que participa desses grupos, tem lá a equipe espiritual também que trabalha auxiliando a questão, né? Que fica tratando, que muitas vezes pega os espíritos sem os encarnados nem saber, eles estão tratando a gente, vai lá, recolhe aqueles que têm condição de ser recolhido e vai conduzindo para o tratamento, vai tirando eles da nossa convivência. Então, o espírito já sabia que isso poderia atrapalhar os planos deles, né? Marino obtemperou a outra intempestiva: você sabe que não podemos fazer milagre, e não é justo aceitar regras e intrugices de espíritos acovardados que, a pretexto da fé religiosa, se arvoram em ditadores da salvação. Precisamos de seu marido e de muitas outras pessoas que a ele se agregam em serviço e em nosso nível. O projeto é enorme e interessante para nós. Já esqueceu quanto sofremos? Então ela fica jogando, o espírito desencarnado fica jogando a energia, a conversa, a influenciação para tentar perturbar, conquistar aquilo que está no seu projeto, no seu planejamento aí. E ainda continua com orientação, né? Volte para o corpo e não ceda 1 milímetro. Prenda o João, controlando-lhe o tempo. Desenvolva serviço eficiente e não o liberte. Fira-o devagarinho. Quer dizer, cutuca, vai cutucando para fazer ele ir perdendo a frequência, para fazer ele abaixar a sua frequência e ficar mais fácil dos espíritos que trabalham nessa linha atuar, dominar, conquistar, interferir na nossa vida física. Lembra daquela perguntinha do Livro dos Espíritos, né? Acho que é 459, parece. Os espíritos nos influenciam?
Sim, na verdade são eles que vos dirigem. Então é um nível de interferência, de influência que a gente fica assim, meio mesmo, muitas vezes sem saber. Mas isso acontece de forma gigantesca aí, né? A todo momento. A todo momento. E continua, né? O André Luiz falando aqui, boquiaberto com o que me era dado perceber, reparei que a entidade astuta e vingativa envolvia a interlocutora em fluidos sombrios à maneira dos hipnotizadores comuns. Quer dizer, tudo é uma questão de energia, ia envolvendo, jogando aquela energia em torno do espírito encarnado para ir hipnotizando, dominando ele, modificando as ideias, né? Para ficar mais fácil isso aí. Isso é o que acontece com os obsessores, eles vão nos dominando, vão nos envolvendo. E eles não falam assim, ó, eu sou mal. Não, vão infiltrando ali, jogando aquelas ideinhas, de repente algumas palavrinhas assim, às vezes até para nos iludir, né? Caridade, questões humanitárias, algumas palavrinhas assim, para chamar a nossa atenção, para desviar a nossa atenção, mas vai colocando as coisas que eles querem, do jeito que eles querem, porque eles não respeitam o livre-arbítrio da gente, não respeitam o nosso poder de escolha não, eles querem mais que a gente se exploda, quer mais que a gente se exploda. E aí, o Búbio, né, o orientador, ainda explica, a obsessão desse teor apresenta milhões de casos. Eu vou até falar que mais bilhões de casos, porque o tanto de espírito que tem encarnado e desencarnado, né, se tem 7,5 bilhões encarnados, mais ou menos, você imagina 75% disso aí, como é que não está? Fora os outros 25% que só tem tendências para o bem. A situação, obsessão é uma questão de pandemia. É uma pandemia, né? Essa questão de obsessão. E aí, pergunta-se lá, né? Como se libertaria de semelhante inimiga? Perguntou Eloy interessado. Mantendo-se num padrão de firmeza, isso é para nós. Como é que a gente sai fora dessa interferência aí, ó? Manter-se num padrão de firmeza superior, com suficiente disposição para o bem. Com esse esforço nobre e contínuo, melhoraria intensivamente os seus princípios mentais, afeiçoando-os às fontes sublimes da vida. Então, a gente tem que manter esse padrão de firmeza, de fé, de confiança, de trabalhar no bem, manter a nossa vibração, melhorando até a nossa vibração. Porque a gente melhorando a nossa vibração, a gente vai atrair aquela nuvem de testemunhos que está na mesma vibração. Quando você melhora, atrai os que estão nessa vibração. Se você melhora, você atrai outros que estão nessa vibração. E assim por diante. Cada vez que você vai melhorando, a nuvem de testemunho que está do seu lado vai melhorando também. Cada vez que você vai piorando, a nuvem vai trocando e vai vindo outros espíritos pior, né? Do jeitinho da sua vibração. Então, nós somos responsáveis também por isso. Que tipo de vibração, que tipo de espírito que está do nosso lado? Aí depende do nosso tipo de vida, depende do nosso comportamento, da nossa atitude, da ação. A responsabilidade é nossa, né? A responsabilidade é nossa. Em todos os quadros do universo, somos satélites uns dos outros. Os mais fortes arrastam os mais fracos, entendendo-se, porém, que o mais frágil de hoje pode ser a potência mais alta de amanhã, conforme nosso aproveitamento individual. Expedimos raios magnéticos e recebemos-nos ao mesmo tempo. Quer dizer, a gente constantemente emite energia, recebe energia, emite energia, recebe energia. E se hoje a gente está numa situação frágil, daqui a pouco a gente pode se recuperar, pode evoluir e posteriormente vir a ser alguém assim bem firme que vai estar auxiliando os outros. Quantos casos a gente não vê por aí de espíritos sofredores, espíritos até dedicados ao mal, que depois vai melhorando de atitude e daqui a pouco eles se transformam em verdadeiros assim, guardiões, auxiliando a humanidade. Vamos lembrar lá do Paulo de Tarso. Paulo de Tarso perseguia os cristãos
prendia, julgava, executava, mandava matar os cristãos. Até que ele passou por aquela estrada de Damasco, viu, sentiu a presença de Jesus e mudou de postura. Muito difícil reajustar alguém que não deseja reajustar-se. É uma coisa complicada, porque a pessoa acha que o caminho que ela está seguindo é o melhor, acredita que aquilo ali que é a realidade dela, ela não quer mudar. Muita gente não quer. Convive num ambiente até não muito agradável, mas para ela que está acostumada, condicionada àquela situação, para ela está lindo, maravilhoso, né? Bom, outro trechinho. Reparei não longe de nós, olha que coisa interessante, formas indecisas, obscuras, esferas ovoides, cada uma das quais pouco maior que um crânio humano. Algumas denunciavam movimento próprio, ao jeito de grandes amebas, respirando naquele clima espiritual. Outras, contudo, pareciam em repouso, aparentemente inertes, ligadas ao halo vital das personalidades em movimento. Então, esferas ovoides. Grande número de entidades, em desfile nas vizinhanças da grade, transportava essas esferas vivas como que imantadas as irradiações que lhe eram próprias. Então, aqui destaca a questão dos ovoides. Que coisa diferente, né? Coisa interessante aqui. Esferas ovoides. Ó. Lembra do que é ovoide? Então, o Icégio, nos livros dele, comenta, tem até algumas imagens lá, que é como se fosse uma bexiga cheia de água, com olhos, nariz, boca, e muitas vezes rolando, tentando se movimentar, né? Tentando se movimentar. E aí o Gúbio até tenta esclarecer aqui. Porque o André Luiz ficou meio admirado com aquela situação, né? Aqueles seres ovoides e muitos deles, imantadas irradiações que eram próprias, aquelas pessoas passando e aquelas esferas circulando em torno das suas irradiações, da sua aura, né? Aí o Gúbio fala, né? Vê-se de pronto que és novo em serviço de auxílio. Já ouviste falar, de certo, numa segunda morte. Segunda morte, você já ouviu falar nisso? Pois é, vamos ver aqui. Segunda morte, assim, tem dois tipos de segunda morte. Tem dos mais evoluídos, que vai evoluindo, vai melhorando, chega num ponto, ele não precisa mais de alguns dos corpos que a gente tem, né? Se a gente for considerar os estudos que existem hoje, enquanto Kardec ele colocava lá o corpo físico, o espírito e o perispírito aqui como que no meio, né? De forma didática ele classificou em três, mas esse perispírito é como se fosse um conjunto de corpos. Já aparece no Luiz Sérgio lá o duplo etéreo, aparece até com o André Luiz, tem até aquela questão no nosso lar, depois de o André Luiz trabalhar demais, ele vai descansar, ele dorme, o corpo astral dele fica, ele desdobra e vai visitar a mãe, que é um espírito mais elevado, que está numa esfera mais adiantada. Quer dizer, existem vários corpos, né? Vários estudos colocam aí a existência de 7 corpos, para quem está encarnado, né? Corpo físico, duplo etéreo, corpo astral, mental inferior, mental superior, corpo búdico e corpo átmico. 7 corpos. Então, à medida que vai evoluindo, os espíritos eles vão deixando para trás alguns dos corpos. E isso é considerado aqui, está considerando, André Luiz está considerando, Eloy explicando aqui, que é um dos tipos de segunda morte. Segunda morte tem para o espírito esclarecido e tem para o espírito mais atrasado. Então, do mesmo jeito que o espírito mais evoluído, à medida que vai evoluindo, vai perdendo esses corpos e passa por esse processo considerado como segunda morte, aqueles espíritos mais atrasados, mais violentos, mais cheio de ódio, aquele negócio todo diferente, chega num ponto, ele começa a afetar a forma espiritual dele e ele vai perde os braços, perde as pernas, vai perdendo a forma e de tal maneira que chega numa situação de virar um corpo ovoide.
Isso também é considerado segunda morte. Então, segunda morte tem para o lado positivo e tem para o lado negativo, né? Vamos mais um trechinho aqui. Bom, pela densidade da mente, saturada de impulsos inferiores, não consegue elevar-se. E gravitam em derredor das paixões absorventes que por muitos anos elegeram em centro de interesses fundamentais. E mandam-se aos que se lhes associaram aos crimes. Se o discípulo de Jesus mantém ligado a ele através de imponderáveis fios de amor, inspiração, reconhecimento, os pupilos do ódio e da perversidade se demoram unidos sob a orientação das inteligências que os entrelaçam na rede do mal. Enriquecer a mente de conhecimentos novos, aperfeiçoar-lhe as faculdades de expressão, purificá-la nas correntes iluminativas do bem e engrandecê-la com a incorporação definitiva de princípios nobres, é desenvolver nosso corpo glorioso na expressão do apóstolo Paulo. Então, se a gente for pensar aqui nesse corpo glorioso, né, como é que a gente faz para desenvolver isso aqui? É só lembrar do Evangelho, amai-vos e instruí-vos. Lembra dessa diretriz? Isso é uma diretriz que a gente tem que seguir. Amai-vos, desenvolva o seu sentimento, as suas virtudes, instruí-vos, desenvolva o seu conhecimento, né? Se qualifique, torne-se um trabalhador da luz, se qualifique. A gente precisa desses dois, desenvolver o nosso sentimento, a nossa energia, mas desenvolver o nosso conhecimento para saber o que fazer dessa energia aí. E é a mesma coisa aqui. E tem as ligações. Falando aqui, me lembra até aquela questão dos cordões, né? A gente tem cordão de prata, cordão de ouro, e tem os cordões energéticos, que à medida que você cria relacionamento, você cria os cordões com marido, esposa, filho, inimigo, você vai criando aqueles cordões. E dependendo da situação, esses cordões servem assim de fluxo de energia. Vai e volta, né? Você manda energia, você recebe energia. Você manda energia, você recebe energia. E eles também podem ficar assim meio que entupidos, com dificuldade, com problema. E isso pode criar problemas de relacionamento. Isso cria problemas de relacionamento. Então até nas mentalizações, aí, nas orações, você pode até pedir para limpar esses cordões também, para o fluxo de energia entre as pessoas que você gosta, que você convive, ser uma coisa mais saudável, né? Mais saudável aí. Bom, vamos mais um trechinho aqui. Está vendo a importância de estudar o livro? Para pegar o contexto, porque eu estou pegando algumas partes, pulando algumas coisas aqui. O trabalho incessante para o bem, a elevação de motivos na experiência transitória, a disciplina dos impulsos pessoais, com amplo esforço às manifestações mais nobres do sentimento, o esforço perseverante no infinito bem, constituem as vias de crescimento mental, com aquisição de luz para a vida imperecível. Né? Então, amai-vos e instruí-vos. Amai-vos é trabalhar para o bem. Isso é amai-vos. Né? Não é aquele negócio de longe, aquele amor platônico, fica de lá, não fica de cá, não. Dentro do espiritismo, dentro do cristianismo, esse amai significa trabalhar no bem, fazer o bem, né? A mudança de postura, de conduta mesmo, no direcionamento do uso que você faz dos seus talentos. Bom, mais um trechinho aqui, vamos pulando aqui. O Gúbio, ele fala lá, né? Voltemos ao símbolo da árvore. O vaso físico é o vegetal. O corpo perispirítico é o fruto. E a matéria mental é a semente, que representa o substrato da árvore. Né? A criatura, para adquirir sabedoria e amor, renasce inúmeras vezes no campo fisiológico. Então, a reencarnação serve para isso, para a gente ir evoluindo, ir aprendendo. E quando se complicam deliberadamente, afastando-se do caminho reto, na direção de zonas irregulares, em que recolhem experimentos doentios, atrasam, como é natural, a própria marcha,
perdendo longo tempo para se afastarem do terreno resvaladiço a que se relegaram, ligados a grupos infelizes de companheiros que, em companhia deles, se extraviaram através de graves compromissos com a leviandade ou com o desequilíbrio. Então, a gente tem que procurar ter uma postura, assim, uma conduta mais tranquila, mais equilibrada, melhorando, evoluindo, lembrando que nós é que construímos o nosso céu ou nosso inferno. Se a nossa vida é um céu, é o resultado do nosso trabalho. Se a nossa vida é um inferno, também é o resultado do nosso trabalho, do nosso mau trabalho, né? Uma conduta não muito interessante. Então, não está gostando do que está recebendo, mude o que está oferecendo, mude a sua frequência, a sua vibração, comece a fazer coisas melhores para você atrair aquela nuvem de testemunhas, você atrair a luz do seu lado, você atraindo a luz, você espanta as trevas da sua vida. Pense bem nisso, é o resultado do seu trabalho, o resultado do nosso trabalho, não é culpa de Deus, de Jesus, não é isso aí, né? E aí fizeram outra pergunta aqui, e se consultarmos esses esferoides vivos, ouvir-nos-ão, possuem capacidade de sintonia? Aí o Gúbio fala lá, né? A maioria de criaturas em semelhante posição dormitam em estranhos pesadelos, na inércia ou na prática do mal. Agora se caracterizam em contas de fetos ou amebas mentais, mobilizáveis, contudo, por entidades perversas ou rebeladas. O caminho de semelhantes companheiros é a reencarnação na crosta da terra ou em setores outros de vida congênere, qual ocorre a semente destinada à cova escura para trabalhos de produção, seleção e aprimoramento. E aí ele ainda reforça aqui, né? A ovelha que prossegue firme na senda justa contará sempre com os benefícios decorrentes das diretrizes do pastor. No entanto, as que se desviam fugindo a jornada razoável, pelo simples gosto de se entregarem à aventura, nem sempre encontrarão surpresas agradáveis ou construtivas. Então, mas é simplesmente a questão de lei de ação e reação. Causa e efeito, karma, é mais ou menos esse o mesmo esquema. Você planta, você colhe. É a lei de Deus. E pensando nisso, a gente vai até se mudando de atitude, postura, fazendo aquela famosa reforma íntima, né? Que é tão falada aí dentro das casas espíritas. Reforma íntima. Hoje você faz as coisas daqui e que acha certo. Passado lá uns 5, 10 anos na frente, com certeza você vai olhar para trás e falar, não, eu fiz aquilo lá mesmo, se fosse hoje eu não faria. Quer dizer, você vai aprendendo conceitos novos, vai se modificando, vai melhorando. E o orientador ainda faz essa questão aqui, entendeste a importância de uma existência terrestre? E o André Luiz comenta que sim, né, que diante dos esferoides vivos, tristes mentes humanas, sem apetrechos de manifestação, meu respeito ao veículo de carne cresceu de modo espantoso. Quer dizer, pensa bem, uma esfera rolando ali, olhos, boca, nariz, mas sem condição de pegar as coisas simples, né? de expressar o seu pensamento, de agir, de trabalhar, de manipular as coisas. É uma situação, o corpo nosso é uma dádiva, um talento maravilhoso de Deus que coloca para a nossa evolução. Quer dizer, a semeadura é livre, a colheita é obrigatória, você planta o que você quiser, não existe pecado, mas existe a questão da responsabilidade. Você planta o que você quiser, mas você vai colher aquilo que você plantou, né? E você constrói o seu céu, o seu inferno, aonde você estiver, encarnado, desencarnado. Você vai atrair aquela nuvem de testemunhas encarnadas, de pessoas encarnadas perto de você, de sua convivência, e vai atrair também essa nuvem de testemunha também desencarnada enquanto a gente estiver no mundo espiritual. Tudo consequência das nossas ações. Quer dizer, esse livro faz a gente abrir a mente, assim, né? Uma expansão de consciência, para a gente entender melhor como é que as coisas acontecem no mundo espiritual. Né? Pense bem nisso, reflita, estude o livro, né? Serve de referência, serve para abrir essa consciência aí, né?
Ajude a divulgar a mensagem do canal, compartilhe com seus amigos e com quem gosta desse tipo de assunto. Se inscreva no canal, né? Clique no sininho para receber as notificações. Toda quinta-feira será publicado um novo vídeo. Se una a nós e vamos juntos trabalhando para o futuro, disseminando esse conhecimento espiritual para poder, de certa forma, interferir na questão da ética, de fazer o bem, de plantar o bem, né? Dê o seu like, assista os outros vídeos do nosso canal.